Hoje revelaremos aquilo que raramente é dito nos altares e quase nunca é confessado nos templos, porque a religião funciona como uma muleta para alguns e como uma prisão para outros. Descobriremos quem realmente precisa da fé institucionalizada e quem silenciosamente já caminharia melhor sem ela. A partir da sabedoria essênia, desenterraremos um segredo antigo. A lei viva não está nas escrituras, mas na própria vida. E ao compreender isso, você poderá enxergar seu lugar exato no caminho espiritual. Compreenderá por que determinadas almas florescem dentro das estruturas religiosas enquanto outras definham. Entenderá o demiurgo metafórico que moldou as consciências através da tradição. E descobrirá se a sua fé sustenta seus passos ou limita sua caminhada. Porque talvez você já tenha sentido isso no íntimo. Porque há pessoas que florescem na religião, enquanto outras murcham dentro dela. Porque alguns parecem se fortalecer com dogmas e rituais, enquanto outros se sentem sufocados, aprisionados, reduzidos. Você já se perguntou se a fé que lhe deram nasceu do divino ou de um demiurgo simbólico que molda consciências através da tradição? Porque a religião é bálsamo para muitos, mas veneno para outros? Porque aqueles que ousam questionar são frequentemente condenados pelos que permanecem? Há uma divisão silenciosa entre aqueles que necessitam da estrutura e aqueles que precisam romper com ela para crescer. E talvez você esteja no meio deste dilema sem saber para qual lado caminhar. Neste vídeo, seguiremos as trilhas do Evangelho essênio da paz e sua sentença mais radical. Não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. A partir dessa revelação, entenderemos por que alguns precisam da religião e por que outros precisam abandoná-la. Até o final, você compreenderá se a fé institucionalizada sustenta seus passos ou limita sua caminhada. Descobrirá o que os essênios sabiam sobre a lei viva inscrita no corpo, na respiração, na água e no ar. E entenderá quando a muleta se torna necessária e quando ela paralisa. Boas-vindas, bem-vindos ao canal Ignorância Facultativa. Aqui investigamos o proibido, o esquecido e o silenciado. Hoje, adentraremos o território mais perigoso da espiritualidade, a fronteira entre dependência e libertação religiosa. Todos nós, em algum momento, buscamos apoio. Uma voz, um texto, um ritual, algo que nos devolva direção diante do desconhecido. Desde as origens do mundo, a humanidade ergueu templos para lidar com o caos. Templos para organizar o medo da morte. Templos para interpretar o mistério do divino. Templos para conter a desordem interior. A religião sempre se ofereceu como muleta, e para muitos, como única forma de caminhar. Os essênios reconheciam essa necessidade. Por isso diziam que o homem cujos pés são fracos precisa de muletas, mas aquele que caminha como uma montanha já não depende delas. E aqui todos começamos iguais, frágeis, buscando direção, mas nem todos permanecem iguais, e é aí que a estrada se divide. A frase essênia chega como golpe. Não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Nenhuma crítica à religião institucionalizada foi tão precisa, tão direta e tão proibida. Aqui nasce a ruptura. O Evangelho essênio da paz, traduzido dos manuscritos aramaicos do primeiro século, preservado por monges nestorianos que fugiram das hordas de Gengis Khan, carrega uma revelação que as igrejas estabelecidas preferiram enterrar. A lei verdadeira nunca esteve nos livros. Jesus, segundo esse evangelho suprimido, ensinou que a lei está inscrita no ar que respiramos, no sangue que circula, nos ossos que nos sustentam, na água que nos purifica, na luz que nos revela, no silêncio que instrui.
A religião é necessária, mas nunca suficiente. Ela pode ser útil ao fraco, mas restritiva ao forte. Ela guia o cego, mas limita o vidente. E aqui surge o demiurgo metafórico. Não um Deus literal, mas o arquiteto simbólico das estruturas que moldam consciências. Ele é o sistema de controle, a tradição que se repete sem vida, a doutrina que aprisiona o espírito. É o mecanismo psicológico que transforma movimento em dogma. A partir deste ponto, surge o segredo. Alguns precisam da religião para não cair. Outros precisam abandoná-la para poder caminhar. E o mistério permanece suspenso, exigindo que você descubra a qual lado pertence. Imagine alguém que caminha há anos com muletas. No início, elas salvaram sua vida. Com o tempo, protegeram sua estabilidade. Mas, chegado certo momento, elas começaram a enfraquecer suas pernas. Agora, ele teme abandoná-las não porque delas precise, mas porque acredita que sem elas não pode viver. Assim é a religião para muitos. No começo, cura, depois sustenta, mais adiante, paralisa. Os essênios sabiam disso, sabiam que a única lei verdadeira não é escrita, é vivida. Está inscrita no corpo, na natureza, no silêncio, na respiração, na água, no ar e na luz. Como descreve o Evangelho essênio da paz, a religião é necessária, até o momento em que se torna desnecessária. E quando esse momento chega, persistir na muleta é retroceder. As religiões sempre nasceram como resposta ao medo, ao caos, à morte, ao vazio. Elas amparam, orientam, sustentam e unem. Já evitaram guerras, curaram corações, salvaram vidas. São mapas para quem não tem bússola. Mas essa é apenas metade da história. A outra metade é sombria. As mesmas religiões que salvam, aprisionam. Os mesmos ritos que elevam, cegam. As mesmas escrituras que iluminam, encarceram. Por quê? Porque a religião é neutra, é ferramenta. E uma ferramenta depende da maturidade daquele que a usa. Para o imaturo, ela é proteção. Para o maduro, ela se torna limite. A história religiosa da humanidade está repleta de exemplos. Os mesmos templos que acolheram os necessitados queimaram os questionadores. As mesmas escrituras que libertaram escravos justificaram escravidões. Os mesmos sacerdotes que curaram também condenaram. A religião não é boa nem má, é um estágio. E como todo estágio, deve ser atravessado, não perpetuado indefinidamente. Quem precisa da religião? A religião se torna uma muleta necessária para aqueles que sentem-se desorientados diante da vida e necessitam de diretrizes externas. Precisam de pertencimento coletivo para suportar a solidão existencial. Tem medo da liberdade espiritual e das escolhas que ela exige. Buscam segurança moral em tempos de confusão ética. Evitam a responsabilidade da autonomia interior, preferindo delegar suas decisões a uma autoridade. Necessitam de rituais para organizar o caos emocional. Para essas pessoas, a fé institucional não é prisão, é salvação. E não há desonra nisso. É uma etapa legítima da jornada humana. O erro não está em precisar da religião. O erro está em condenar aqueles que dela não mais necessitam, ou em forçar os maduros a permanecerem no estágio infantil. Os essênios compreendiam isso. Por isso não atacavam os que seguiam Moisés e suas leis. Eles simplesmente sabiam que havia um caminho além das leis escritas. Um caminho para aqueles cujos pés já estavam fortes. Os essênios identificavam 3 características em quem já não necessita da fé institucionalizada. Discernimento interior, a capacidade de saber o que é justo sem depender de mandamentos externos. Aquele que sente a lei viva inscrita em seu próprio ser, não precisa que ela lhe seja ditada. Autonomia espiritual. A conexão direta com a vida, sem intermediários. Aquele que respira com o anjo do ar, que se banha com o anjo da água,
que se alimenta da mesa da Mãe Terrestre, já não precisa de sacerdotes para mediar sua relação com o divino. Liberdade do demiurgo simbólico. Independência em relação aos mecanismos sociais de controle da fé. Aquele que reconhece que o templo verdadeiro é o corpo, que a escritura verdadeira é a vida, que o ritual verdadeiro é a respiração consciente. Esses são os que caminham com pés firmes. São os que já não precisam das muletas. São os que ultrapassaram o limiar da religião. E por isso, paradoxalmente, são criticados por ela. A religião institucional frequentemente condena aqueles que crescem além dela. Porque a religião, como instituição, depende da permanência dos fiéis no estágio de dependência. Quanto mais autônomos, menos controláveis. Quanto mais despertos, menos manipuláveis. Neste vídeo, o demiurgo não é o artesão gnóstico do cosmos. É uma metáfora para o sistema cultural que molda consciências através da religião. Ele representa o dogma imutável que se recusa a evoluir, a verdade única que nega todas as outras, a imposição moral que substitui a ética interior, a repressão do questionamento em nome da fé, o controle psicológico disfarçado de amor divino, a transformação da vida em letra morta. Esse demiurgo simbólico se manifesta sempre que a religião deixa de ser ponte e se torna fronteira. Os essênios falaram exatamente contra isso. Eles não queriam letra, queriam vida, não queriam templo, queriam homens que fossem templos, não queriam intermediários, queriam consciência desperta. Quando Jesus, no Evangelho essênio, diz aos enfermos para não buscarem a cura nos escribas e fariseus, mas sim nos anjos da Mãe Terrestre, no ar, na água, na luz, na terra, ele está rejeitando o demiurgo institucional. Ele está dizendo: vocês não precisam de permissão religiosa para serem curados. Vocês não precisam de ritual aprovado para serem purificados. Vocês não precisam de sacerdote para acessarem o divino. A cura está na vida, a purificação está na natureza, o divino está em vocês. Essa mensagem é perigosa para qualquer estrutura de poder religioso. Por isso foi suprimida. Por isso o Evangelho essênio não entrou no cânon. Por isso foi preservado apenas por monges fugitivos em mosteiros distantes. A lei viva não está nos livros, está no próprio movimento da existência. O Evangelho essênio revela: a lei está no ar que respiramos, no anjo do ar que purifica por dentro e por fora, no sangue que circula, no anjo da água que lava as impurezas internas, no corpo que se relaciona com a Mãe Terrestre, no anjo da terra que cura os ossos, nas águas que purificam, no batismo interior que renova, na luz que revela, no anjo da luz do sol que expulsa as trevas, no silêncio que instrui, no jejum que permite ouvir os anjos, no espírito que observa, na comunhão direta com o Pai Celestial. Quem vive essa lei não precisa da letra. Quem respira essa verdade não precisa do templo. Só permanece na religião quem ainda precisa de sustentação simbólica. Quem alcança maturidade espiritual deixa a muleta, e essa não é uma rejeição ao sagrado, é uma evolução dele. Não é ateísmo, é transcendência da religião institucional em direção à religião vivida. A religião cura quando orienta os perdidos em tempos de confusão, dá sentido aos fragmentados que não encontram propósito, estabiliza os emocionalmente frágeis através de rituais e comunidade, oferece moral básica para sociedades em formação, dá esperança aos desesperançados, mas ela destrói quando impede a autonomia espiritual dos que estão prontos para crescer, reprime a consciência que desperta com ameaças de condenação, sufoca o questionamento legítimo em nome da obediência cega, transforma símbolos vivos em dogmas mortos, usa medo como ferramenta de controle, condena a liberdade espiritual como heresia.
ela mata lentamente aqueles que nasceram para caminhar sem muletas. E essa morte é sutil, não é física, é espiritual. É a morte da capacidade de pensar por si mesmo, a morte da conexão direta com o divino, a morte da lei viva inscrita no coração. Há uma pergunta central que você deve enfrentar. Minha religião me eleva ou me limita? Minha fé me sustenta ou me adormece? A letra que sigo está viva ou está morta? Eu caminho com meus próprios pés ou ainda dependo das muletas? A resposta definirá seu lugar na estrada espiritual. E não há resposta certa universal. Há apenas a resposta certa para você neste momento de sua jornada. Se você ainda precisa da religião, honre essa necessidade. Use-a com sabedoria. Deixe que ela te sustente até que seus pés estejam fortes. Mas se você sente que a religião começou a te sufocar, que os dogmas te aprisionam, que a letra matou o espírito, que você precisa de ar para respirar, então talvez tenha chegado o momento de deixar a muleta. Não com raiva, não com rejeição, mas com gratidão pelo que ela foi e com coragem para seguir adiante. Caminhar sem muletas é um chamado essênio. Exige coragem, disciplina, sinceridade e responsabilidade. Exige enfrentar o silêncio interior, o vazio e a liberdade. Exige assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas espirituais. Exige conectar-se diretamente com a lei viva, através da respiração consciente, da alimentação pura, da purificação pela água, da iluminação pela luz solar, do enraizamento na terra. Os essênios queriam que cada ser humano fosse templo, que a lei viva fosse lida na vida, não na letra, que o divino fosse experimentado, não apenas estudado, que cada homem e cada mulher pudessem dizer: o Pai Celestial e a Mãe Terrestre vivem em mim, e eu vivo neles. O ápice da espiritualidade não é abandonar a Deus, é abandonar o demiurgo simbólico, é viver o sagrado diretamente, sem intermediários. É ser o templo, não apenas frequentar o templo, é encarnar a lei, não apenas obedecer à lei. Se este mergulho essênio e filosófico expandiu sua percepção, assista em seguida ao último vídeo aqui do canal Ignorância Facultativa. A última ilusão, como o demiurgo engana até os que despertam. Inscreva-se no canal Ignorância Facultativa. Deixe seu like e compartilhe este conteúdo com aqueles que buscam a verdade além das estruturas. O sábio não rejeita a religião, mas também não se deixa aprisionar por ela. Ele sabe que toda a escritura é símbolo, todo rito é ponte, todo mestre é guia temporário. A verdadeira lei nunca esteve nos livros, mas na vida que pulsa. Quando o peregrino descobre a força de seus próprios pés, ele agradece pela muleta e segue adiante. O sagrado não é aquilo que se lê, é aquilo que se vive.